sobre um tema que está presente e muito forte nos nossos dias de hoje, sobre as adversidades. Mas eu não quero aqui estar falando das adversidades. Eu quero falar hoje aqui em como prevalecer diante das adversidades. É isso que eu queria falar. E são tantas, né, as adversidades que nós temos enfrentados. Já não bastasse aquelas adversidades que têm acometido as famílias, as pessoas no seu viver diário, né? Pessoas, muitas das vezes, que passam por tribulação no seu trabalho, pessoas que passam tribulação na sua família, pessoas que passam tribulação na sua saúde. São várias as adversidades da qual nós somos acometidos. E mais ainda, hoje, nós estamos vivendo um momento, enfrentando uma grande adversidade, que é a pandemia por conta do Covid-19. Então, eu quero te convidar para meditar neste tema hoje, de prevalecer diante das adversidades. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para que a gente possa meditar num texto do qual Deus traz ao meu coração de uma pessoa que passou por várias adversidades. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1, vamos ler os versículos de 1 a 5. Tá? Jó, capítulo 1, dos versículos de 1 a 5. Vamos meditar nessa história, tá? E ver e ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. A palavra de Deus diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, e temia Deus e evitava o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Os seus filhos costumavam a dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com ele. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no seu íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Vamos orar? Deus amado, Deus de misericórdia, Senhor, louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Nos dá, Pai, o privilégio de entendermos, Pai, a tua palavra neste dia de hoje, para que nós possamos ter a alegria, Senhor, e poder saber como nós podemos prevalecer, Senhor, diante das adversidades. Nos ensina, Pai, fala conosco, fala ao nosso coração. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amados, nessa história, nós vamos meditar de como Jó prevaleceu diante das adversidades da qual ele foi acometido. Sabemos que Jó, ele tinha 10 filhos, nós lemos agora há pouco aqui, 7 homens e 3 mulheres. E a história diz também que ele era o homem mais rico do Oriente. Ele possuía muitos bens e tinha muitas pessoas a seu serviço. A seu serviço. A história também nos conta que Jó perdeu tudo aquilo que ele possuía.
tudo, ele perdeu tudo. E nós vamos meditar em como ele prevaleceu diante dessas adversidades, que não foram poucas, né? Que não foram poucas. Ele foi acometido de grandes adversidades, né? De graves adversidades. Ele perdeu toda a sua riqueza e também perdeu todos os seus filhos de uma vez só, né? De uma vez só. A perda disso aí está na continuidade do capítulo 1, a partir do versículo 6. Nós vamos meditar daqui a pouco nessas passagens, tá bom? Sem contar também que, no segundo momento, ele também foi acometido de uma grave enfermidade maligna que arruinou a sua vida e também o prejudicou também no seu relacionamento conjugal, né? Então, como ele também pôde prevalecer diante desta adversidade? Não somente as outras adversidades da qual ele passou, quando ele perdeu tudo e perdeu também seus filhos, e agora como ele prevaleceu também diante desta enfermidade, né? Vamos meditar por isso. Então eu quero convidar você para que nós possamos a meditar em como conseguir prevalecer diante das adversidades. Como eu falei, são várias adversidades que nós estamos enfrentando e principalmente a maior dela, ultimamente, é a adversidade da pandemia do Covid-19, né? Então, eu quero meditar em 2 pontos importantíssimos que todos nós devemos ter para que possamos prevalecer diante de tudo e de toda e qualquer adversidade que se levante contra nós. Eu quero dizer que Jó era uma pessoa como eu e como você, né? Mas que ele possuía algo que fez a diferença na vida dele, que fez com que ele pudesse prevalecer diante dessas adversidades. E talvez você vai dizer, já sei o que é que o pastor vai querer falar, né? Vai dizer que Jó era um homem íntegro, que era um homem justo, que era um homem que temia Deus e que evitava o mal. E eu quero te dizer que isso deve fazer parte da nossa vida. Isso é essencial, que deve fazer parte da vida de qualquer pessoa. Nós temos que ter uma vida íntegra diante de Deus. Nós temos que viver uma vida justa, sim. Nós temos que temer a Deus. E nós temos que, sim, que evitar o mal na nossa vida. Mas Jó, ele tinha algo além disso. Isso era, vamos dizer que era a base da vida espiritual de Jó. Tá? Isso era a base da vida espiritual de Jó. Mas Jó tinha algo além disso, né? Além disso, sabemos que Jó era um homem de Deus. Era um homem de Deus. Então, eu fiquei a meditar diante do que aconteceu na vida de Jó e como ele conseguiu prevalecer, né? E essa base, para que nós tenhamos essa base, e essa base vai trazer para nós todo o sustentáculo de como nós podemos prevalecer diante das adversidades. E eu fiquei buscando na palavra de Deus uma palavra que pudesse resumir tudo isso, do qual eu vou trazer para vocês aqui aquilo que Deus colocou no meu coração, né? Aquilo que Deus colocou no meu coração. E o que Deus trouxe e falou no meu coração está no Salmos de número 125, versículo 1. Um versículo muito conhecido desse Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.
Amados, a nossa confiança tem que estar em Deus, diante de tudo e de toda e qualquer situação que nós venhamos a enfrentar. Nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa vida tem que estar em Deus. Porque é isso aí, tá, que vai nos dar um direcionamento daquilo que nós vamos meditar hoje, nesses dois pontos que fizeram diferença na vida de Jó, eu quero meditar com você, tá? A nossa confiança em Deus nos torna inabaláveis e nos faz prevalecer e permanecer eternamente, tá? Então, como é que nós podemos prevalecer diante das adversidades? Primeiramente, antes de entrar nas considerações sobre esses dois pontos, eu quero fazer uma breve apresentação da vida de Jó, tá? Para que nós possamos fazer uma comparação também com a nossa vida. Por que eu vou fazer essa apresentação? Porque é importante que nós tenhamos esse entendimento e essa visão, porque é isso que vai fazer a diferença na nossa vida quando nós estivermos enfrentando as nossas adversidades. Como é que nós devemos tratar, como é que nós devemos estar dentro do entendimento daquilo que Deus traz para nós, tá certo? Do versículo 1 até o versículo 5 que nós lemos, nós vamos ver um resumo da vida de Jó, tá certo? Primeiramente, no versículo 1 diz que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era assim que ele era conhecido, no lugar do qual ele vivia. E como é que as pessoas nos conhecem? Como é que as pessoas da região que nós moramos nos conhecem? Como é que as pessoas da cidade que nós moramos nos conhecem? Como é que as pessoas do bairro do qual nós moramos nos conhecem? Como é que as pessoas da rua da qual nós moramos nos conhecem? Como é que a vizinhança nos conhece? Como é que as pessoas de dentro de casa nos conhecem? Porque a Bíblia diz, amados, que Jó, ele era um homem de Deus. Ele era um homem justo. E apesar da sua riqueza, ele também era um homem humilde. E nós precisamos saber como é que as pessoas nos veem aonde nós moramos. Porque elas têm que nos ver também, a nossa vida com Deus tem que fazer a diferença. Elas têm que nos ver como homens e mulheres de Deus também. E diz o versículo 1, que Jó era um homem íntegro e justo, e temia Deus e evitava o mal. Né? Era assim que Jó vivia e que ele se apresentava a Deus. E como é que nós queremos ser conhecidos diante de Deus? Como é que nós nos apresentamos diante de Deus? Quais são as nossas virtudes do ponto de vista espiritual que nós podemos e nós queremos nos apresentar diante de Deus? Que nós dissemos que nós somos, né? Nós temos que fazer também essa meditação. Jó era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal. E tem esse entendimento. Jó, ele era isso para Deus. E era assim que Deus via a Jó. Né? Em dois momentos aqui, Deus, quando ele recebe os anjos ali, né? Vem o diabo ali no meio daqueles anjos, e Deus pergunta para o diabo: o que tu estás fazendo? De onde tu vens? Eu vim de rodear e passear a terra. E Deus se volta para o diabo falando: tu viste o meu servo Jó, homem íntegro, justo, que me teme e que se desvia do mal? Né? Por duas vezes, Deus fala isso para
para o diabo. Então, nós temos que meditar em como nós nos apresentamos a Deus, como nos apresentar a Deus e como é que Deus nos vê. Como é que Deus nos vê verdadeiramente? E quais são as nossas prioridades de vida? Porque a partir do versículo 2, o livro de Jó começa a falar o que ele possuía, né? E primeiramente vai falar dos seus filhos, que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E depois, no versículo 3, vai dizer que ele possuía toda a sua riqueza de jumentos, ovelhas e isso, aquilo, outro. Então, os valores que eu vejo na vida de Jó, conforme está colocado no seu livro, escrito aqui no seu livro, primeiramente ele colocava como prioridade na sua vida a Deus. E em segundo lugar, a sua família. E em terceiro lugar, o que ele tinha, os seus bens, o seu trabalho, a sua riqueza profissional, vamos dizer assim. E nós temos, amados, que olhar e prestar atenção a isso e atentar para essas coisas, para que nós também tenhamos os mesmos valores de vida, porque isso, dessa maneira, faz toda a diferença na nossa vida. Os valores que nós devemos ter, Deus acima de tudo, a nossa família e as nossas outras coisas. Porque se nós invertermos valores, nós vamos ter prejuízo na nossa vida. Nós vamos sofrer, nós vamos ser prejudicados, nós vamos sofrer as duras consequências da vida quando nós invertemos valores, tá? Nós invertemos valores. Nós temos que pensar acerca disso. E quais são as nossas práticas? Né? Quais são as nossas práticas? Jó era um homem dedicado a cuidar dos seus filhos. Ele era um homem dedicado ao seu trabalho, sim, porque se ele não fosse um homem dedicado no seu trabalho, ele não tinha o que tinha. Ele era um homem mais rico do Oriente, né? Mas as suas maiores práticas estavam voltadas para a sua família. O seu maior investimento, vamos dizer assim, era na sua família, a cuidar dos filhos. Os filhos viviam a sua vida como nós devemos viver a nossa vida, mas nós devemos nos preocupar com aquilo que nós fazemos e a todo instante estar diante de Deus a nos questionar se nós temos falhado diante de Deus, se os nossos filhos têm falhado diante de Deus e buscar a levá-los e a nos levar a um arrependimento verdadeiro diante das nossas falhas. E, através desse arrependimento, nos apartar do mal que por acaso nós tenhamos cometido. E diz a Bíblia, amados, no final do versículo, aqui, do 5, versículo 5, que essa era uma prática constante na vida de Jó. E quais são as nossas práticas? O cuidado da nossa família, as práticas do cuidado, elas têm sido constantes? Ou elas têm sido assim temporais? De vez em quando dá. Porque, amados, a vida que hoje nós estamos vivendo, acometidos de diversas adversidades, e muitas das vezes nós temos que nos dobrar e tentar viver o máximo uma vida profissional para ter uma melhor condição de vida. Muitas pessoas hoje estão não tendo mais como cuidar de suas famílias, como cuidar de si, e isso é prejudicial. Eu estou falando isso para você, também estou meditando nisso, porque quando nós focamos demais nas outras coisas, nós não temos o cuidado com a nossa família, com a nossa vida, e é importante. E eu estou falando tudo isso aí porque a maneira de como nós vivemos, os valores que nós temos na nossa vida, a prioridade desses valores, como nós tratamos, como nós lidamos com isso aqui, qual o entendimento que nós temos disso aqui, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida quando nós enfrentarmos as adversidades.
Entenda isso. Conforme nós formos meditar nesses 2 pontos que fizeram a diferença na vida de Jó, você vai entender isso que eu estou falando. É importante que nós tenhamos os mesmos valores e prioridades para que isso venha fazer a diferença na nossa vida. Então, eu quero meditar agora no primeiro ponto que fez a diferença na vida de Jó. Tá? Primeiro, tenha a melhor, maior e verdadeira proteção do seu viver. Preste bem atenção nas palavras. Tenha a melhor, maior e verdadeira proteção no seu viver. A segunda que eu quero meditar vai ser: tenha a melhor, maior e verdadeira proteção na sua vida. Tá? A primeira, no seu viver. A segunda, na sua vida. Tá bom? São esses 2 pontos que eu quero meditar. Mas você vai entender o que é que esses 2 pontos significavam e representavam na vida de Jó. Tá certo? E é isso que eu quero trazer para você, para que você também tenha essa proteção na sua vida, para que você possa prevalecer diante de toda e qualquer adversidade. Vamos meditar no versículo 10, e aqui eu quero trazer para você a primeira grande, vamos dizer assim, proteção que você tem que ter, tá? Vamos deixar o mistério agora revelado aqui. Jó capítulo 1, versículo 10 vai dizer assim: acaso, olha só, aqui é o diabo falando para Deus, tá bom? Aqui é o diabo falando para Deus. Acaso não pusestes uma cerca em volta dele, de Jó, da sua família e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Amados, eu vou dizer um negócio para você. Nós devemos, diante da realidade da qual nós estamos enfrentando, tomar cuidado com tudo aquilo que nos cerca e pode se levantar na nossa vida. Tá? Se você tiver condições de ter uma casa murada, tenha. Se você tiver condições de colocar uma cerca elétrica na sua casa, coloque. Se você tiver condições de colocar um alarme na sua casa, coloque. Se você tiver condições de colocar câmeras, tá, para filmar um possível sinistro, coloque. Tá? Se você tiver condições de andar num carro blindado, tenha um carro blindado. Se você tiver condições de ter todas essas coisas, não abra mão disso para que você tenha uma maior segurança dentro daquilo que você pode ter, dentro da sua condição. Tá? Diante da pandemia que nós estamos vivendo, você deve tomar todo o cuidado possível na sua vida. Todo o cuidado possível na sua vida. Tá? Lave as mãos com sabão, conforme diz as orientações da vigilância sanitária. Lave as suas mãos com álcool em gel, passe álcool em gel constantemente, tá? Para que você possa, a todo tempo, estar higienizado de onde você tocou, na mão de quem você pegou, aonde você encostou e tudo mais. Tome todo o cuidado possível. Tá? Tome todo o cuidado possível. Numa fila, onde você estiver próximo de pessoas, mantenha uma distância. Né? Eu sou uma pessoa que gosta de abraçar, eu sou uma pessoa que gosta de tocar, eu sou uma pessoa que quero pegar na mão, se possível abraçar e beijar. Eu sou uma pessoa assim. A minha mulher tem constantemente me chamado a atenção. Não abrace, não abrace. Né? E aquilo às vezes chega com uma palavra dura para mim, porque, poxa, a gente se sente até constrangido, né? Poxa, eu não vou poder abraçar o meu irmão, né? Mas assim, quando eu evito abraçar, quando eu evito me aproximar, quando a gente mantém a distância, eu estou preservando a vida dele, e eu vou estar preservando a minha vida também, a nossa vida. A gente vai preservar a nossa vida quando a gente mantém um distanciamento. É necessário agora esse tipo de cuidado. Não abra mão disso, para que você possa prevalecer diante dessa adversidade. É um dos cuidados básicos também, tá certo?
faça tudo aquilo que está ao seu alcance. Guarde a sua família, proteja os seus filhos também diante de toda a maldade que há no mundo, tá certo? Veja com quem os seus filhos andam, quais são as amizades dos seus filhos. Vejam só, perceba só, quem são as pessoas que se aproximam dos seus filhos, da sua casa, da sua família. Perceba, talvez, se você tiver condições, quais são as intenções dessas pessoas, porque de repente elas estão lá, estão sorrindo com você, estão participando com você, e talvez ela queira o seu mal, esteja maquinando o seu mal, esteja desejando o teu filho, esteja desejando a tua filha, esteja desejando o seu cônjuge e tudo mais. Esteja atento para essas coisas. Nós não devemos abrir mão dos nossos cuidados básicos que nós devemos ter. Mas aqui, amados, aqui, nesse versículo aqui, ele nos revela algo que está além de nós. Algo que Deus tem para nós. E é algo que Deus coloca na nossa vida, da qual nós não conseguimos enxergar. É um cuidado espiritual. Aonde esse cuidado de Deus que nós não enxergamos, que é grande, Ele é o melhor, Ele é o mais poderoso, é o maior de todos. Nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos carnais, mas eles têm que existir na nossa vida, que é o cuidado, aquela cerca que Deus coloca na nossa vida para nos proteger. Tanto é que o diabo, quando chega diante de Deus, que Deus fala da vida de Jó, que é um homem íntegro, justo, que teme a Deus, que se desvia do mal, que evita o mal, né? O diabo chega e diz, ele é assim porque ele é desse jeito, toca na vida dele e ele vai, com certeza, blasfemar, ele vai se voltar contra você, né? Aí o diabo diz, né? Tu tens, acaso não pusestes uma cerca em volta dele? Ou seja, o diabo vê aquilo que Deus tem na nossa vida, a proteção divina na nossa vida, né? O diabo não toca na nossa vida quando Deus coloca a sua proteção. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da sua família, de tudo aquilo que ele tem? Essa proteção você não vê. Essa proteção Deus coloca. E essa proteção o diabo sabe que existe. Então, aqui eu quero te dizer que você deve buscar isso aqui. E para que você entenda mais acerca dessa proteção que aqui nesse versículo, na Nova Versão Internacional, fala de cerca, olha só o que diz a Nova Tradução na linguagem de hoje. Olha só, tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e tudo o que ele tem. Né? O diabo falando para Deus, tu não deixa, por quê? Porque Deus está lá protegendo, Deus está guardando, Deus está fazendo com que nada aconteça com a vida de Jó, com a sua família, com o que ele tem. Né? Olha só, numa linguagem contemporânea, o que o diabo fala. O Senhor o mima como se fosse uma criança, cuida de tudo para que nada de mal aconteça a ele, a sua família e a sua riqueza. Amados, quantas pessoas eu conheço, tá, que têm chorado por aquilo que ela está vivendo na sua vida pessoal, uma vida destruída, uma vida acometida de tantas adversidades que foram e destroçaram a vida dessa pessoa, pessoas que se envolveram em drogas, pessoas que se envolveram no alcoolismo, pessoas que se envolveram com várias outras coisas, pessoas que tiveram a sua família, onde o inimigo entrou e bagunçou e destruiu a família, levou os filhos para as drogas, levou os filhos para a prostituição e tantas coisas que aconteceram, pessoas que não conseguem manter o que têm, pessoas que não param em emprego, pessoas que têm várias adversidades, sem contar com enfermidades e tudo mais na sua vida, pessoas que vivem lamentando. Eu conheço muitas pessoas assim. Mas, amados,
Assim como Deus colocou uma cerca na vida de Jó, eu também creio que Deus pode colocar uma cerca na minha vida, na minha família, em tudo aquilo que eu tenho, pode também colocar esta cerca também na sua vida. Nós temos, amados, que ter todas as proteções dessa vida, e a proteção de Deus nós não podemos abrir mão no nosso viver. Não podemos abrir mão. E essa proteção, amados, ela vai acontecer conosco a partir do momento que nós entendemos que Deus é mais, que é Deus que é o nosso melhor, que Deus não quer que nós venhamos a sofrer, que Deus não quer que nós venhamos a padecer, que Deus não quer que nós venhamos a ter prejuízos na nossa vida. Deus não quer. Deus não quer. E nós temos que entender isso quando Deus envia o seu Filho, a Jesus Cristo de Nazaré, ao mundo para nos resgatar desse mundo de trevas, mundo de sofrimento. E Ele passa a cuidar de nós e passa a trazer a sua proteção sobre nossas vidas. O inimigo vai tentar, quando nós somos de Deus, o inimigo vai tentar a todo custo a chegar até nós. Mas essa cerca, ela é verdadeira. Essa proteção, ela é verdadeira. Conforme diz Pedro, capítulo 5, versículo 8. Tende bom senso e estais atentos. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura a quem possa devorar. Amados, quando nós temos Deus no coração, tá? Quando nós temos Deus no coração, que Deus nos tira das trevas e nos traz para o seu reino, que Ele passa a cuidar de nós, que Ele coloca ao nosso redor, da nossa vida, da nossa família e tudo aquilo que nós temos, a sua cerca, o seu cuidado, né? Isso não vai impedir que o inimigo tente se levantar contra nós. Aí sim que ele vai tentar se levantar contra nós. É quando ele vai tentar se levantar contra nós, porque enquanto nós estamos nas trevas, enquanto nós fazemos parte do reino do diabo, do filho da perdição, daquele que veio para matar, roubar e destruir, ele já está satisfeito porque ele sabe que ele está dominando e nós estamos escravizados naquilo que ele quer para nós. Mas a partir do momento que o poder de Deus se faz na nossa vida, que nós somos levados para o reino do Filho amado, o reino de luz, o reino de Jesus Cristo, que Ele nos coloca para que nós possamos provar do seu cuidado, daquilo que é bom, perfeito e agradável. A partir desse momento que Ele coloca o seu cuidado sobre nossas vidas, aí sim que o inimigo se levanta contra nós. Mas ele se levanta para ser envergonhado, porque ele anda ao nosso derredor, rugindo, querendo arruinar a nossa vida, mas não vai conseguir, porque em nossa volta está o cuidado de Deus. E esse cuidado de Deus nos faz entender que nós não devemos nos associar com o diabo, nós não devemos de maneira nenhuma comprar as suas propostas, porque elas vêm somente para nos destruir, para nos matar, para roubar de nós aquilo que nós temos, a nossa família, os nossos valores, o nosso viver, os nossos filhos, aquilo que nós temos. Tá? Nós temos que entender isso aí, porque a palavra de Deus também nos fala isso. 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não toca. Amados, quando nós fazemos parte do reino de Deus, nós deixamos de viver uma vida de pecado. Nós não abrimos brechas mais para que o inimigo venha cirandar na nossa vida, para que ele venha adentrar na nossa vida e venha bagunçar. Pelo contrário, quando nós nascemos de Deus, nós não vivemos em pecado. E aquele que nasceu de Deus, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nos guarda e o inimigo não toca na nossa vida de maneira nenhuma. E nós temos que entender isso aí. Agora eu quero que você entenda
que esse cuidado de Deus não se faz somente na sua proteção. Ele traz para nós também um entendimento, porque a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando nós temos o temor de Deus, essa sabedoria chega até nós, ou seja, um entendimento através da sua palavra, para que nós possamos ter o entendimento das outras coisas, daquilo que pode acontecer na nossa vida. E diante desse entendimento de Deus na nossa vida, nós vamos poder qualificar e priorizar os nossos valores e saber como lidar com ele diante das adversidades. Tá? E dentro desse entendimento, nós não podemos abrir mão de quem nós somos diante de Deus. Tá? Nós não podemos abrir mão. Jó, ele tinha como seu patrimônio, primeiramente, a sua família, os seus filhos, que morreram os 10 de uma vez só. E ele tinha toda uma riqueza, era o homem mais rico do mundo, do Oriente. E ele perdeu tudo de uma vez só. Tá certo? Mas isso não abalou a sua fé. Não abalou aquilo que ele era diante de Deus. E o que eu mais tenho visto são pessoas que por nada, muitas das vezes, se veem abalados por conta das situações da vida, e às vezes situações pequenas, e deixam de estar na presença de Deus. Só uma reflexão aqui, como se fosse uma piada santa. Irmã, por que você não veio para a igreja esse final de semana? Ah, pastor, eu tive uma unha encravada, por isso que eu não fui, pastor. Ore por mim. Amados, é uma piada. Me perdoe aqui. Mas é isso que acontece. É isso que acontece. Por nada as pessoas saem da presença de Deus. Isso nós não podemos deixar acontecer na nossa vida. Jó teve todas essas adversidades na sua vida, perdeu os 10 filhos de uma vez só, perdeu tudo aquilo que ele tinha, mas ele se manteve, tá, inabalável diante de Deus. É isso que nós vamos ver. É isso que nós vamos ver. Abra a sua Bíblia em Jó capítulo 2, versículo 3. Olha só o que diz a palavra de Deus. Disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Ou seja, Deus deu permissão para que o diabo fosse até a vida de Jó, tocasse nos seus filhos, tocasse na sua riqueza. O diabo permitiu tudo aquilo, era uma provação de Deus. Tá? E mesmo assim Jó se manteve inabalável diante de Deus. Ele não teve a sua fé abalada diante de Deus. Ele não teve o seu espiritual abalado diante de Deus. Então eu digo para você, amados, não se deixe abalar diante das adversidades. Mantenha firme o seu foco no Senhor Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé, para que você possa resistir a toda e qualquer adversidade. Para que você tenha sempre a tranquilidade de saber que essa cerca, essa proteção de Deus está presente na sua vida. De certo, que depois dessas palavras de Deus, Jó, ele foi acometido de uma grave enfermidade e maligna. Mas é aqui que eu quero lhe mostrar o cuidado de Deus. Como eu falei antes, esse cuidado de Deus não está só na proteção, mas no entendimento que nós devemos ter. Jó, ele é um homem de Deus. E esse cuidado de Deus, ele vem primeiramente na nossa vida. Ele vem primeiramente na nossa vida. Olha só o que o diabo falou. De certo, tu colocaste uma cerca em volta dele. Olha só, primeiramente dele, de Jó, depois de sua família e depois de toda a sua riqueza.
três sequências aqui, são três situações em sequência. Amados, quando a nossa vida pertence a Deus, Ele guarda o nosso coração e a nossa mente para que ela não seja abalada. Tá? Por isso Deus vai falar em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que nós não devemos andar ansiosos diante de toda e qualquer situação. Tá? Não importa o que está acontecendo na sua vida, não importa qual seja a adversidade, não importa aquilo que tenha tirado do seu sono, não importa aquilo que está te abalando, não importa aquilo que está acontecendo na sua vida, não importa se está acontecendo na sua vida pessoal, não importa se está acontecendo na sua vida profissional, não importa se está acontecendo na sua família, não importa, tá? Não importa. Não ande ansioso por aquilo que pode resultar dessa adversidade que está te acometendo aqui, tá certo? Coloque a sua vida diante de Deus, através da oração, da súplica e ação de graça. E o que é que diz a palavra de Deus? E o Deus da paz, que excede todo o entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Amados, esse cuidado de Deus que vem sobre nós, trazendo esse cuidado na mente e no coração, tá? Na mente e no coração, nos faz entender os valores que nós precisamos ter das coisas que nós temos nesta vida. Tá certo? Nós precisamos ter a nossa vida diante de Deus para que Ele possa nos dar a sustentação para que nós venhamos a enfrentar essas adversidades. Jó perdeu primeiramente toda a sua riqueza, tudo aquilo que ele tinha. Mas a Bíblia disse que depois Deus deu para ele tudo aquilo que ele tinha em dobro. Deixa eu falar um negócio para você. Amados, se você tem vivido situações da qual você tem perdido situações no seu trabalho, naquilo que você tinha como reserva para a sua vida, sua riqueza, né? Que você conquistou com seu esforço, né? Um negócio que você tinha e se foi, algo que você tanto quis colocar e perdeu, né? Uma situação, um emprego que você tinha e você perdeu. Amados, eu creio que assim como Deus deu novamente para Jó, e deu em dobro, eu acredito que Deus também faz conosco, no nome de Jesus. Eu creio. E você tem que crer também. Você tem que crer também. Mas, acima disso tudo, nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Porque Deus fala para nós que nós, nesta vida, não temos nada. Foi o que Jó falou. Tá? Nu nasci da minha mãe, nu voltarei. Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Era esse o entendimento que Jó teve quando ele perdeu tudo, inclusive os seus filhos. Tá? Nu eu vim, nu eu voltarei. Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado, amados, com essas coisas que nós temos nessa vida, porque elas não podem nos dominar. Nós temos que dominar essas coisas e entender que elas não são nossas, estão aqui de passagem. Quando nós morrermos, nós não vamos levar essas coisas para a vida. Nós não vamos levar, tá certo? E Mateus 6, versículo 21 diz assim: aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. E se nós devemos acumular tesouro, que seja no céu, porque lá o ladrão não rouba, a traça não come, o ferrugem não destrói. Os valores espirituais, amados, nós temos que ter presentes na nossa vida, porque aqui nós estamos de passagem e nós precisamos ajuntar tesouros no céu. Porque aquilo que Deus nos der e aquilo que nós perdemos e aquilo que Deus vai nos dar de novo vai ser para o nosso sustento. E enquanto nós estivermos aqui, se nós somos de Deus, Deus vai nos sustentar no nome de Jesus, mas tenha o seu tesouro no céu.
Segundo, Jó perdeu os seus 10 filhos. Mas a Bíblia diz que Deus deu outros 10 filhos para Jó também, e melhores do que o primeiro. E você sabe o que é que esse versículo me diz, amado? É que nós temos que investir na nossa família. Seja os nossos filhos, seja os nossos familiares, a nossa mãe, os nossos filhos, seja lá quem for, as pessoas que nós amamos. Devemos investir nessas vidas para que eles sejam de Deus. Assim como eu e você somos de Deus. E queremos ser de Deus. Nós temos que investir nessas vidas, principalmente nos nossos filhos, para que eles sejam de Deus, amados. Porque é melhor perder as pessoas que nós amamos para Deus do que perder para o diabo. O que nos conforta, amados, diante de situações que nós temos perdido os nossos entes queridos, as pessoas que nós amamos, o que nos conforta é saber que hoje essas pessoas descansam no Senhor e elas estão agora no melhor lugar, que é esperando o Senhor. Nós ainda estamos num mundo de adversidade. E eu acredito que muito pesa na consciência das pessoas é perder as pessoas sabendo que elas não têm chances e elas vão ter o castigo de Deus e viver eternamente longe de Deus. Então, os nossos filhos, eles são de Deus, são herança de Deus. E herança nós perdemos também. Mas Deus nos deu, Deus levou, Ele é o dono da vida, Ele sabe de todas as coisas. Tá? Então é melhor perder as pessoas aqui para Deus do que para o diabo. Terceiro, Jó também ficou enfermo. Mas Deus curou ele da sua enfermidade maligna, que o acometeu do alto da cabeça à ponta dos pés. E eu creio, amado, que assim como Deus curou a Jó, eu creio que Deus também tem o poder para curar a sua vida no nome de Jesus. Mas se Deus não te curar nessa vida, é melhor você fazer parte de Deus. Porque do que adianta você ter saúde nessa vida e não ter a Deus? É melhor você ter, tá, o cuidado de Deus, sabendo que quando você passar por aqui, passar dessa vida aqui, seja com saúde, seja enfermo, não importa como você vai estar, o importante é que você vai desfrutar da verdadeira vida, que lá não vai ter enfermidade, lá vai ser somente a vida boa e verdadeira. Então é melhor que a nossa confiança esteja no Senhor, para que nós possamos ser curados na vida eterna de todo e qualquer mal, do que ter saúde aqui nessa vida e não ter parte com Deus. E tem mais, aquelas pessoas da qual tiveram vida com Deus, os nossos filhos, os nossos entes queridos, as pessoas que nós amamos, um dia eu creio que nós vamos nos encontrar lá em cima, na verdadeira vida. E vai ser uma grande festa. Então medite nesse grande e importante cuidado e proteção de Deus no seu viver. E agora eu quero meditar no ponto 2 e já fechar aqui, tá? Tenha a melhor, maior e verdadeira proteção na sua vida. Falamos antes do seu viver, agora é na sua vida. Abra sua Bíblia, Jó, capítulo 1, versículo 12, e depois 2, versículo 6. 1:12, a palavra de Deus vai falar assim: o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. 2:6. Capítulo 2, versículo 6. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Amados, Jó enfrentou duas adversidades, dois momentos. A primeira, ele perdeu tudo aquilo que ele possuía, a sua riqueza, perdeu todos os seus 10 filhos. Tá? Mas Deus não deixou o diabo tocar na vida de Jó. Depois veio a enfermidade.
gravíssima, maligna, tá? Então, Deus disse, vai lá, a vida dele está na sua mão. Só não toque na vida dele. Amados, de tudo aquilo que nós temos hoje aqui no nosso viver, se nós não formos de Deus, nós não vamos ter a proteção de vida na nossa vida. Para nós. Nós podemos dizer que nós somos de Deus, nós podemos dizer que nós temos Jesus Cristo no nosso coração, nós podemos falar muitas coisas, nós podemos andar com a Bíblia, nós podemos ir nos cultos, nós podemos estar presentes em todos os lugares onde tiver uma reunião religiosa, tá? Mas se a nossa vida não pertencer ao Senhor, de nada vai valer. De nada vai valer. E aqui, nesse ponto aqui, aí sim eu quero fazer referência àquilo que você pensava que eu ia falar. Porque a partir do momento que Deus transforma o nosso viver, tá? Transforma o nosso viver, nós passamos a ter uma vida íntegra diante de Deus. Nós passamos a ter uma vida justa diante de todos. Nós passamos a ter uma vida que tememos a Deus. E nos evitamos o mal. Nós passaremos a evitar o mal na nossa vida. Diferente daqueles que dizem que são de Deus, mas vivem uma vida que só a misericórdia de Deus. Vivem nas práticas do mundo e se gabam das práticas que têm, práticas que não condizem com uma vida cristã. Porque a palavra de Deus diz que nós conhecemos a árvore pelo fruto. E amados, ter a Deus, tá? Na nossa vida, e a nossa vida pertencer a Ele, é o que vai fazer toda a diferença. São esses dois pontos aqui que eu queria falar para vocês, para você. Primeiro, a proteção de Deus, tá? E segundo, nossa vida pertencer a Deus. É isso que faz a diferença. E é isso aqui que Deus mostrou para Satanás. Olha, pode tocar, mas lá você não toca, que lá é meu. Lá é meu. Na vida dele você não toca. E o que Deus está falando para nós, amados, é que aqui nós podemos ter, nessa vida, nós podemos ter várias coisas. Muitas coisas. Mas aqui é de passagem. E a nossa vida, pertencendo a Deus, nós vamos viver aquilo que Ele tem para nós, verdadeiramente. Tá certo? O que acontece é que muitas pessoas, elas confundem as coisas da qual nós vivemos, tá? E muitas das vezes as pessoas não têm a sua vida pertencente a Deus verdadeiramente, porque os valores estão invertidos, os entendimentos estão errados. Tem pessoas que prevalecem achando que a religião é mais importante do que a Jesus Cristo de Nazaré. Tem pessoas que acham que viver uma vida em uma religião, passar para outra, entendeu? Vai abalar aquilo que é, vai dar o que falar na família. E nós não podemos pensar assim, tá? Diante dos valores que Jó tinha, e as pessoas conheciam a ele, quem ele era, o mais importante era saber o que Deus achava de Jó. Esse era o mais importante, tá? O mais importante é saber quem nós somos diante de Deus. E aqui eu lembro aquela música que o nosso saudoso irmão Lázaro cantava, né? Vaso de honra, vaso de desonra, quem é você na presença de Deus, né? Nós temos que ver o nosso viver aqui, porque eles vão apontar para aquilo que nós somos diante de Deus. Tomar cuidado acerca disso. Tomar cuidado acerca disso. Amados, não importa o que vão falar de você, o importante é que a sua vida pertença a Deus. Porque você pertencendo a Deus, você vai ter o cuidado dele na sua vida, para cuidar do seu viver. E assim você vai poder enfrentar toda e qualquer adversidade. Toda e qualquer adversidade.
eu não sei como é que está o seu coração, eu não sei quais são as adversidades da qual você tem enfrentado, mas eu quero te dizer, tá, que você pode sim enfrentar toda e qualquer adversidade, fazendo aquilo que te cabe, aquilo que está ao teu alcance. Não abra mão, tá? Tome todo o cuidado do mundo, mas tenha na sua vida o cuidado de Deus, a proteção que Ele traz sobre a sua vida, aonde o inimigo não toca na sua vida de maneira nenhuma, porque Deus te guarda de todo e qualquer mal. E outra, tá? Tenha a sua vida pertencente a Deus. Aceite a Jesus Cristo de Nazaré como teu Senhor e Salvador. Faça uma decisão hoje, para que você tenha essa proteção, para que você tenha o cuidado de Deus, que independente do que venha acontecer, você vai prevalecer diante de toda e qualquer adversidade. E mesmo que você perca tudo aqui nessa vida, tá? O importante é que com Deus você não perde nada. Você tem muito mais. E maiores e mais valores do que aquilo que você tem aqui. Queria que você pensasse nisso. Eu quero orar com você nesta hora. Deus amado, Deus de misericórdia, louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E eu quero te pedir, Senhor, no nome de Jesus, que as pessoas que ouviram a tua mensagem, as pessoas que ouviram a tua palavra, Senhor, busque hoje, a partir de hoje, ter essa proteção que o Senhor traz, que nós não conseguimos ver com os nossos olhos carnais, mas o diabo sabe que ali naquela vida, naquela família, naquela propriedade, ele não pode tocar porque Deus tem guardado. E que essa vida, Senhor, pertence a Ti, para que ela venha viver verdadeiramente aquilo que Tu tens para ela, Pai. No nome de Jesus, que cada um possa ter essa ciência, Pai, daquilo que Tu queres para nós. E nós possamos viver verdadeiramente aquilo que Tu queres. E possamos prevalecer, Pai, diante de toda e qualquer adversidade. Abençoa, Senhor, a todos. Abençoa a minha vida. Abençoa, Senhor, a minha família. Abençoa, Pai, a Tua igreja. Abençoa, Senhor, a minha mãe. Abençoa, Pai, os meus familiares. Abençoa toda e qualquer família, Pai, que faz parte da Tua igreja aqui em Itaituba, Senhor. E aqueles que nos ouvem, Senhor, no nome de Jesus, que hoje tome uma decisão e busque querer, Senhor, a Tua maior, melhor e verdadeira proteção no seu viver e na sua vida. Abençoa a todos, ó Pai, que eu te peço e agradeço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus nos chamou não por obras, mas pelo seu